Olá, eu sou a professora Luciana Maia e hoje vamos falar um pouco sobre aprendizagem significativa e metodologias ativas. Na teoria da aprendizagem significativa, a pessoa não joga simplesmente a informação para dentro da memória. Ela analisa a informação e tenta procurar nos esquemas mentais pré-existentes onde aquela informação se encaixa. Ou seja, deve fazer sentido com as informações existentes anteriormente. Dessa forma, a aprendizagem significativa, ela tem que se relacionar com alguma coisa que o indivíduo já aprendeu antes. A informação nova, ela vai trazer uma modificação de esquemas mentais pré-existentes. E tem que haver uma relação de sentido. Então, a gente tem um conhecimento anterior somado à nova aprendizagem. E vai trazer o quê? Uma modificação nesses esquemas mentais. Então, quando a gente fala de metodologias, a gente pode ter a visão de metodologias passivas. Como seria a metodologia passiva? Então, o professor está ali no centro, ele vai ser o centralizador da informação, ele vai organizar o ritmo, o conteúdo que será abordado e ele vai ter o controle total. E os alunos? Os alunos eles vão estar numa forma passiva, eles vão simplesmente ouvir o que está sendo oferecido de informação pelo professor. E na metodologia ativa, qual seria essa grande diferença? O aluno está no centro, ele vai ser, na verdade, o ator principal nesse processo. Então, a gente observa que a metodologia ativa, o aluno está ali no centro, mas ele também interage com os seus pares, com os seus colegas. E é importante observar essa troca de informações. E aí você pode ter conteúdos sendo abordados, há uma interação de uma forma geral com o mundo, para que essa informação ela seja absorvida, analisada e contextualizada. Dessa forma, a gente pode organizar o que a gente viu agora em relação à metodologia passiva. Na metodologia passiva, o professor ele vai ser o centro e o aluno simplesmente ele senta e ouve. Na metodologia ativa, o que é que a gente observa? O aluno ele é o centro desse aprendizado e ele tem que desenvolver a habilidade de ser autodidata. E isso traz uma autonomia para o estudante. Então, ele decide onde e quando estudar. Só que isso também requer o quê? Uma disciplina. Então, a metodologia ativa ela é um desafio, ela é a metodologia, na verdade, onde você traz o estudante para esse centro e aí tira ele daquela situação de passividade. Então, é importante também a gente ter em mente que tem que haver uma mudança de percepção, uma mudança de atitude e para que essa metodologia ela realmente possa acontecer na prática, o estudante ele tem realmente que desenvolver essas habilidades de organização de tempo, de autonomia nessa abordagem. Tá, então se o aluno ele vai ser o centro, ele vai ser autodidata, ele vai organizar onde, quando estudar, qual seria então o papel do professor? Então, nesse processo de metodologia ativa, o professor vai ser o quê? Um moderador, ele vai ser um orientador. Então, ele vai orientar o estudante nesse caminho da aprendizagem. Puxando aqui para a nossa disciplina, a gente vai ter alguns momentos onde o conteúdo abordado ele vai ser
abordada através de videoaulas. Então, a professora vai estar lá ministrando a aula de forma síncrona e abordando determinados conteúdos. Dentro da nossa disciplina, nós vamos ter momentos e vamos utilizar diferentes metodologias. É claro que às vezes a gente vai para a metodologia tradicional, passiva, que o aluno simplesmente vai estar ali, por exemplo, numa videoaula, ele vai estar lá passivamente assistindo a aula. Pode ser pedido que o aluno, por exemplo, ele possa interagir, colocando um comentário no vídeo, fazendo alguma pergunta, de alguma forma interagindo. Se a aula for síncrona, a gente vai ter os nossos comandos de como as perguntas podem ser feitas, se pode interromper, se não pode, se vai colocar a pergunta no chat, se a gente vai ter um tempo específico para essas perguntas, ou mesmo durante a videoaula síncrona, a gente pode colocar links para perguntas, ou perguntas do professor para os alunos, ou dos alunos para a professora, por exemplo. Mas algumas vezes a gente também pode usar metodologias como aqui a sala de aula invertida. Como é essa metodologia? Inicialmente, antes da aula, eu posso passar o link de uma videoaula, por exemplo, ou um material para que vocês possam ler. E aí, a nossa aula síncrona vai ser exatamente a sala de aula invertida. Por quê? No ensino tradicional, o professor ou a professora, ela expõe o conteúdo durante a aula e passa atividades para casa. Então, aqui seria o contrário. O estudante, ele vê a videoaula ou lê o texto e a atividade ela vai ser desenvolvida durante a aula. Então, a gente já começa a aula com alguma atividade e, para isso, o estudante deve ter previamente visto essa aula ou lido o material relativo à aula. Além disso, a gente pode ter a metodologia do estudo dirigido. Então, pode ser um exercício passado lá durante a aula e a gente vai trabalhar esse estudo ou essa lista, né, esse estudo bem dirigido através de atividades mais dinâmicas. Uma outra alternativa é o estudo em pares. Então, a gente pode fazer atividades e depois atividades individuais e depois juntamente com os colegas. Essas metodologias, essas atividades, elas são bem planejadas pelos professores. Outro tipo de metodologia ativa é o projeto baseado em problemas. Então, a gente parte de um problema e aí a turma se reúne para tentar desenvolver um determinado projeto. Outro tipo de metodologia são os seminários. Seminários que os alunos vão fazer coletivamente em grupos e a partir de um tema proposto pela professora, e a gente vai fazer essa divisão, acompanhamento, todo esse planejamento do seminário para culminar na sua apresentação, que pode ser através de um vídeo, pode ser de forma síncrona durante a aula, ou gravado, editado, e aí vocês definem essa forma, né? A gente vai, na verdade, combinar e planejar isso no decorrer do semestre. Um outro tipo de metodologia ativa seria o estudo de caso. Então, a gente começa a aula com um caso a ser resolvido. E, a partir daí, vocês vão procurar responder ou decifrar as questões através dos conceitos que a gente vai trabalhar, o que a gente já tenha trabalhado em relação a esse conteúdo. Então, na nossa disciplina, nós vamos utilizar diversas ferramentas. Alguns vídeos eles vão estar disponíveis no YouTube. A gente vai ter a nossa sala de aula, Google Sala de Aula. A gente vai ter, dependendo do assunto, postagens no Instagram também. De tempos em tempos, a gente vai fazer o diagnóstico, a gente vai fazer acompanhamento do que está sendo compreendido ou não. Então, sempre que a gente tiver conteúdos sendo abordados em diferentes metodologias,
é importante que a gente também faça esse acompanhamento da aprendizagem, momentos para tirar dúvida, além também de atividades de monitoria. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco como a gente vai trabalhar na nossa disciplina nesse período letivo. E até a próxima!